Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa quarta videoaula de Biologia do quarto bimestre. Seguindo as nossas aulas e o tema desse bimestre, a gente continua estudando biotecnologia, só que na aula de hoje a gente vai falar sobre clonagem. Bom, para começar essa aula, galera, eu sei que muita gente tem algumas ideias a respeito do que é clonagem, só que na aula de hoje a gente vai focar principalmente no processo biológico da clonagem e como que isso pode ser utilizado de forma biotecnológica. Para começar, galera, o conceito de clonagem ele é um conceito muito abrangente dentro da biologia, porque a gente considera como clonagem todo o processo que gere indivíduos geneticamente iguais, biologicamente falando. Isso daqui ele é um processo que na natureza já acontece, como é o caso, por exemplo, de bactérias. Bactérias, na maioria das vezes, realizam uma reprodução chamada de fissão binária, no qual a célula vai aumentando de tamanho, duplica seu material genético e essa célula se divide, gerando dois indivíduos geneticamente iguais. Ou seja, os resultados de uma fissão binária são clones um do outro em relação ao organismo materno. Outro exemplo legal que eu posso dar para vocês é o que acontece no caso das hidras, que são um grupo de animais que vivem em ambientes aquáticos, que elas também podem realizar clone, mas realizam isso através de uma reprodução conhecida como brotamento, no qual, a partir do corpo desse animal, e sim, isso é um animal, você tem o surgimento de um novo indivíduo, geneticamente igual ao indivíduo materno que está gerando aquele broto. Na espécie humana, a gente também tem a formação de clones, só que no caso que a gente tem da espécie humana, é a formação de gêmeos idênticos, que é quando você tem, a partir de um único zigoto, você tem a divisão e a formação de dois gêmeos geneticamente iguais um em relação ao outro. Só que quando a gente está falando em clonagem do aspecto biotecnológico, a gente está falando de uma pesquisa que parte dessa criação de clones de forma artificial e em laboratório. As pesquisas a respeito de clonagem, elas começaram na década de 70, só que o primeiro resultado concreto que a gente teve sobre um clone foi no ano de 1996, com o surgimento e a criação da ovelha Dolly, que foi uma grande descoberta científica do final do século XX, e do qual a gente também vai falar um pouquinho hoje sobre como que esse procedimento ele foi realizado. Professor, mas por que eu iria querer fazer a clonagem de um indivíduo? Bom, galera, o uso de clonagem ele tem vários objetivos e elas têm várias decisões que de repente poderiam ser tomadas a partir dela. O primeiro de tudo é que a técnica de clonagem ela é uma técnica que ela é muito elaborada. E de repente, quando a gente consegue controlar essa clonagem de forma muito regrada, a gente poderia realizar a criação direcionada de organismos que se fossem do nosso interesse. De repente, isso poderia ser utilizado para a produção, sei lá, de variedades animais que a gente acha mais produtivas, variedades vegetais, ou até mesmo a gente poderia utilizar isso para finalidade terapêutica, para fenômenos de reprodução assistida, de repente você criar vários embriões clonados um em relação ao outro, e aquele que fosse mais viável seria aquele que fosse implantado na mãe que deseja ter um filho, no caso de uma reprodução por inseminação artificial, fertilização in vitro. E além, é claro, de toda a pesquisa com clonagem favorecer o avanço na pesquisa científica. Hoje em dia, galera, existe uma tendência da gente realizar vários tipos de clonagem que seriam classificados em 4 tipos principais. Existiria a clonagem terapêutica, que seria a clonagem de indivíduos ou de células visando tratamentos e terapias de saúde. Tem a clonagem reprodutiva, que, como eu falei, ela seria muito mais focada para a criação de formas mais eficazes de se trabalhar com reprodução assistida. A gente poderia falar também de clonagem vegetal, que seria para a gente realizar clonagem de variantes de planta que fossem mais úteis para a gente, ou até mesmo a clonagem induzida, que seria a clonagem propriamente dita de forma artificial que a pessoa faria em laboratório para gerar clones de um determinado indivíduo. Beleza, professor? Até agora está fazendo sentido, mas como que é feita a clonagem? Bom, galera, para a gente lembrar sobre como a clonagem é feita, é importante a gente saber que todo ser vivo ele se origina da reprodução, e no caso dos seres humanos e dos outros animais, a gente se origina a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Quando a gente está falando de um procedimento de clonagem, o procedimento ele tenta substituir esse fenômeno da fecundação, do encontro do óvulo com o espermatozoide, por uma outra técnica. E para isso ficar mais claro, eu trouxe aqui nessa tela e na próxima como que foi realizado a clonagem da ovelha Dolly, porque o princípio é basicamente o mesmo para a clonagem animal. O primeiro passo, galera, de uma clonagem animal é você identificar o animal que você quer clonar e de repente ter um outro doador de óvulo. Calma aí, professor, o senhor falou que não vai acontecer fecundação. De fato, não vai acontecer, mas vai ficar mais claro quando a gente de repente entender essa técnica. A primeira coisa que foi feita, por exemplo, para criar a Dolly foi identificar uma ovelha da raça Finn Dorset, da qual foram removidas algumas células do tecido mamário dessa ovelha.
Essa célula de tecido mamário ela foi isolada, ao mesmo tempo que foi identificado uma ovelha da espécie e da raça Scottish Blackface, da qual foi retirada um óvulo. Esse óvulo, por técnicas de microinjeção, foi removido o seu núcleo e a gente teve a formação de um óvulo anucleado, que também ficou reservado. O segundo passo da técnica de fusão da ovelha Dolly consistiu no fenômeno de eletrofusão. Você fez a fusão da célula mamária daquela ovelha com o óvulo anucleado da outra ovelha. Como que isso aconteceu? Basicamente se colocou as duas células em contato muito próximas uma em relação à outra e se colocou uma corrente elétrica entre essas duas células, que fez com que elas se fundissem e se formassem em apenas uma única. E aí a gente teve a fusão e a formação de um protozigoto. Esse protozigoto, na sequência, ele foi estimulado por substâncias químicas e hormônios a entrar em um processo de divisão e começar a formar um embrião. Esse embrião, 6 dias depois que ele foi formado, ele foi preparado e ele foi implantado em uma barriga de aluguel, que era novamente uma outra ovelha Blackface. Esse embrião ele foi implantado no útero materno e essa barriga de aluguel foi sustentando e foi nutrindo esse embrião até que o bebê nascesse, e desse bebê a gente teve a formação do clone, que seria a cópia daquele indivíduo do qual a gente retirou ao tecido mamário. Tanto que a Dolly, que foi a ovelha que nasceu lá em 1996, ela era uma ovelha Finn Dorset, assim como a mãe doadora da célula mamária. Só que a gente sabe que esse procedimento ele foi muito inovador na época que ele foi gerado, inclusive ele teve tanta fama, que ele meio que virou o tema dos anos 2000 e do finalzinho da década de 90, que foi sobre clonagem. Só que essa aplicação ela caiu em uma situação bem complicada. Por quê? Para que a gente faria e onde a gente aplicaria essa técnica de clonagem? Para começar, galera, como eu falei, a gente pode utilizar essa técnica para várias coisas. Realizar para reprodução assistida é aquilo que é mais direcionado, porque a partir da clonagem você pode gerar vários embriões e dele selecionar aquele que é mais viável. Além disso, a gente tem o uso terapêutico visando o transplante. Através da técnica de clonagem, como a gente fez de repente com a ovelha Dolly, a gente poderia direcionar isso de repente para a criação de um clone de ser humano para conseguir a extração de órgãos para transplante que de repente uma pessoa precisaria sem correr o risco necessariamente dela sofrer com algum problema muito sério, como de repente a não compatibilidade ou a falta de doador. E para a biologia também foi apontado, principalmente para situações de ambientes ameaçados, de você realizar a conservação de espécies em extinção. De repente eu tenho alguma espécie animal que ela está tão ameaçada, que utilizar a técnica de clonagem me permitiria fazer com que a criação de vários indivíduos, apesar de clones uns dos outros, que pudessem substituir e fazer com que aquela espécie não entrasse completamente em extinção. Só que isso, como a gente está vendo, e eu sei que falando isso já gera algumas preocupações em vocês, a respeito de quais são os riscos. E aí a gente precisa realmente ponderar, galera. Quais seriam os benefícios e os riscos da técnica de clonagem? Primeiro, galera, falando sobre benefícios. Obviamente, a técnica de clonagem ela é uma técnica muito avançada, e até hoje ela não foi muito bem compreendida. A gente já conseguiu criar macacos clonados, cachorros clonados, além da ovelha propriamente como a Dolly, gato, um monte de espécies a gente já conseguiu fazer clone. Só que assim, ele é um procedimento que ele poderia ser muito utilizado em situações urgentes, como a gente falou, por exemplo, do caso de uma pessoa que necessita de um transplante. A gente poderia fazer um tratamento mais especializado e mais individualizado, evitaria essa questão da compatibilidade. A gente teria um apoio com essa técnica à conservação de espécies que estão entrando em risco de extinção, como é o caso dos pandas. A gente poderia, inclusive, realizar a restauração de espécies já extintas, das quais a gente, de repente, tem um material genético preservado, como é o caso, por exemplo, do mamute. Existem carcaças de mamute congelada nas geleiras da Rússia e nas geleiras da Sibéria, que a gente poderia utilizar daquele material genético conservado, fazer implantação em óvulos de elefanta e de repente a gente conseguir ter a reconstrução de mamutes. Só que a gente sabe também que a clonagem ela seria muito útil também para a gente estudar doenças genéticas, principalmente aquelas doenças que elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo conforme o indivíduo vai se desenvolvendo. E isso realizaria um baita avanço na pesquisa científica. Só que todos esses benefícios, eles são contrapostos pelos riscos e pelas questões éticas envolvidas com a clonagem. Principalmente quando a gente está falando do risco, galera, a gente tem que saber que técnicas de biotecnologia elas não são baratas.
Então, de repente, uma vez que a gente dominasse completamente a clonagem, quem não garante que essa técnica ela seria banalizada e poderia ser feita por uso comercial? E para um uso comercial, não visando de repente um objetivo tão nobre quanto a gente está vendo aqui nos anteriores, mas de repente fazer apenas por fazer. E essa banalização ela poderia ser muito criticada. Além da gente falar também da questão do direito individual. Em que momento a gente poderia considerar um clone como um indivíduo propriamente dito? Ele teria direito à vida? Ele teria direito a tomar decisões? Ou quem tomaria decisões por ele seria a pessoa do qual ele foi clonada? A gente também aponta como risco, e aí é mais uma questão ética, a questão da interferência em ciclos naturais da natureza e do meio ambiente. O processo de extinção e de transformação das espécies, galera, ele segue todo um fenômeno que é natural. E de certa forma, se a gente interfere nesses ciclos naturais, reestabelecendo espécies ou recolocando espécies que estavam para entrar em extinção na natureza, será que isso não é errado? Será que isso não pode causar efeitos ou fenômenos prejudiciais para o meio ambiente? Além disso, a gente também tem uma outra situação que foi esse o ponto principal que o experimento da ovelha Dolly apontou pra gente, que é um envelhecimento precoce. A ovelha Dolly, galera, ela não morreu de causas completamente naturais. As ovelhas elas têm uma expectativa de vida média de por volta de 15 a 20 anos. A ovelha Dolly, depois que ela foi criada no ano de 1996, ela viveu aproximadamente por volta de mais 4 ou 5 anos e ela morreu. E ela morreu apresentando uma série de sintomas de envelhecimento precoce. Professor, calma aí, mas ela não foi clonada desde o embrião, virou um bebê? Sim, mas provavelmente a célula da qual ela foi clonada já devia contar com uma certa idade, que era a idade do doador que deu aquela célula mamária, e essa idade ela não foi apagada e não foi deletada do material genético da célula que foi utilizada para a doação e criação da Dolly. Por essa razão, apesar dela ter nascido, aquela célula já tinha um contador genético que indicava, de repente, sei lá, aos 10 anos o indivíduo que foi o doador. Consequentemente, a Dolly acabou tendo problemas ósseos, começou a ter artrite, começou a ter problemas que as ovelhas só acabam tendo lá no final do seu ciclo de vida. Outra questão que ela é muito polêmica, galera, é a respeito da questão ética da manipulação e da clonagem humana. Porque no momento que você está realizando uma clonagem, você está realizando uma reprodução de forma artificial. E esse é um problema que bate muito de frente com questões religiosas. Sobre qual é o direito que o ser humano tem de criar vida de forma artificial em laboratório. Bom, galera, deixo essas questões éticas para vocês refletirem. E para finalizar a nossa aula de hoje, como eu falei, essa história da clonagem da ovelha Dolly ela teve tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela inspirou lá no finalzinho da década de 90 e começo dos anos 2000 a criação da novela O Clone da Rede Globo, que falava exatamente sobre os aspectos éticos da criação de clones humanos. Espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que tenham entendido a técnica. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.